Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento muito especial que Deus tem preparado para nós nos aprofundarmos na sua palavra. Então já pega aí sua Bíblia, seu caderno de anotações, suas canetas coloridas, seus grifa-textos, marca-páginas, enfim, pega tudo aí que você tem usado para estudar, fazer estudo junto com a gente. E vamos iniciar nosso estudo de Mateus capítulo 16, mas antes, confere se você está inscrito no nosso canal, se você está com as notificações ativadas, já deixa seu joinha também para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Deixa já seu comentário aqui pra galera, dá uma boa noite aí pra todo mundo, certo? Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que se interessa pela palavra de Deus e que a gente possa ter um bom estudo na noite de hoje, beleza? Aqui na descrição do vídeo tem os links, né? O link dos slides dessa aula, então se você quiser ler depois com mais calma, tem tudo aqui linkado na descrição do vídeo, beleza? Bom, é isso, sem mais delongas, vamos já iniciar o nosso estudo sobre Mateus capítulo 16. Bom, aqui o nosso panorama, né? Aqui nós vamos ver então os fariseus pedindo por um sinal para Jesus mais uma vez. Jesus conversa com Pedro, uma conversa muito interessante. Depois Jesus ele prediz a sua morte e ressurreição e ele nos convida a tomar a nossa cruz, certo? Aqui eu peguei uma ilustração de Jesus conversando, tendo essa conversa com Pedro, acho que é o momento mais marcante aqui desse capítulo que nós vamos ler hoje, certo? Mas eu não encontrei, cara, eu não sei quem é o autor dessa arte aqui não, viu? Mas enfim, deixei o link aí do site que eu achei, gospelimages.com, beleza? Depois vocês conferem lá se vocês se interessarem. Bom, vamos lá então, começando então pelo sinal de Jonas e o fermento dos fariseus. Bom, nós vemos que esse capítulo então começa com esse pedido, mais uma vez, dos fariseus e dos saduceus por um sinal. Mais uma vez eles chegam e falam: Jesus, nos mostra um sinal de que o Senhor é o Filho de Deus, nos dá um sinal do céu, dá um sinal do reino de Deus, né? Mais uma vez esses religiosos pedindo a Jesus por um sinal, né? Mas Jesus ali rejeita essa exigência e mais uma vez os exorta, né? A gente vê isso acontecendo. Bom, no texto nós vemos que os fariseus e saduceus se aproximam de Jesus e tentando, isso é muito interessante, muito importante a gente ler nesse primeiro versículo já, né? Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pediram-lhe que eles mostrassem um sinal vindo do céu. Por que tentando, né? Porque realmente isso era uma tentação para Jesus, ele mostrar o seu poder imenso, porque afinal de contas Jesus ele é Deus, né? Ele poderia, né, com seu poder, tamanho poder, poderia, sei lá, explodir a terra inteira, né, com estalar de dedos, fazer cair o céu, fazer, sei lá, podia criar novos animais, imagina, do nada, assim, estralar os dedos. Ele poderia mostrar todas essas, todo o seu poder. E isso era, assim, uma tentação, porque, veja bem, né, Jesus não estava aqui para brincar, Jesus não estava brincando de ser Deus, né, mas Jesus estava aqui com propósito e tinha um plano perfeito de Deus preparado para ele, para a vinda dele aqui na Terra, certo? Então essa é uma tentação, sim, né? A tentação dele mostrar todo o seu poder, mostrar os sinais para que essas pessoas também crescem nele. Isso era uma tentação, mas a verdade é que Jesus já estava demonstrando sinais através de seus milagres, através, enfim, de tudo que Jesus estava fazendo, as suas curas, né? E em outros momentos a gente vê Jesus falando isso para eles: gente, eu já faço tanta coisa e vocês não abrem os seus olhos, né? Eu curo e vocês falam que eu sou qualquer um que cura, eu expulso demônios, vocês falam que eu estou assim com o demônio. Enfim, a gente já falou isso 10 vezes aqui durante o nosso estudo, porque, mais uma vez, fariseus, saduceus, religiosos daquela época estão pedindo por um sinal para Jesus. Jesus responde dessa maneira. É interessante a gente pensar e a gente entender que pode parecer que Jesus desistiu deles, né? Desistiu dos religiosos, né? Jesus... esses daí não tem mais como salvar. Deixa quieto, nem vou me juntar com eles. Até nas parábolas, né, a gente vê Jesus falando isso. Questiona, né, Jesus, por que você está falando sobre parábolas assim? Ele fala, porque é para eles não entenderem mesmo, né?
E parece que Jesus está, né, simplesmente deixando eles quietos. Falar, deixa pra lá, deixa eles se perderem, mas não é isso. Na verdade não é isso, né? É porque até na própria passagem ali das parábolas que nós vimos, Jesus não queria que eles entendessem, porque com certeza eles iriam distorcer tudo aquilo que Jesus estava falando, assim como distorciam as suas curas, os seus milagres, Jesus expulsando demônios, distorciam até isso. Então Jesus não queria que eles entendessem. Mas veja só, ele não desiste dessas pessoas. Muito pelo contrário, ele diz aqui, né? Jesus responde: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. Pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, né? Porque esses homens, eles eram sim estudiosos da lei, estudiosos, enfim, das profecias, eles conheciam as profecias, os profetas. Então, Jesus está falando, vocês conseguem até ver e entender o que o céu, interpretar, né, como se vai chover ou não, através do céu, mas vocês não conseguem interpretar as próprias profecias a respeito de mim, que isso tudo aponta para mim, vocês não conseguem enxergar isso, né? E ele, Jesus completa, vocês são uma geração perversa e adúltera, pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Então o que era esse sinal de Jonas, né? Pode parecer algo muito enigmático. Nossa, Jesus falando aqui, dando um enigma ali para eles, né? Mas, como eu disse, né, esses homens eram esses religiosos daquela época, eles entendiam as profecias. Aliás, eles conheciam, né? Talvez não entendessem tão bem, né? Mas eles conheciam as profecias, conheciam os profetas e com certeza conheciam Jonas. Então Jesus falando isso para eles, com certeza ficou uma pulguinha atrás da orelha. Peraí, como assim o sinal de Jonas? Você vai ser engolido por um peixe, vai ficar 3 dias na barriga de um peixe, depois vai voltar e vai salvar a cidade? Como assim? Sabe? Com certeza eles entenderam, mas parcialmente, né? Jesus então deu esse, vamos dizer assim, deu esse enigma para eles, porque eles entenderam ali, entendiam a referência a Jonas, entendiam o que poderia acontecer, mas não entenderam por completo, porque afinal de contas ainda não havia acontecido a morte e a ressurreição de Jesus. Porque é exatamente isso que quer dizer, né? O sinal de Jonas é uma alusão ao que aconteceu com o profeta, que foi engolido por um peixe, ficou 3 dias na barriga até voltar à terra firme, né? E Jesus estava dizendo que, assim como Jonas, ele ficaria 3 dias no ventre da terra e em seguida ressuscitaria, né? Pode parecer enigmático demais, mas esses homens conheciam os profetas e no momento certo entenderiam o que Jesus está falando, certo? Então assim, a Bíblia não relata um momento desse, mas eu fico imaginando, imagina um desses fariseus aqui que Jesus respondeu isso, falou, vocês vão receber um sinal de Jonas, esse vai ser o sinal de vocês. Porque não adianta o que eu fizer agora, tudo que eu falar vocês vão distorcer, tudo que eu fizer vocês vão distorcer, vocês vão interpretar do jeito que vocês quiserem, então não tem como eu convencer vocês agora. Mas vocês vão ver que eu vou fazer igual Jonas, esse vai ser o sinal, vocês vão entender. E aí imagina só, isso ficou na mente deles, imagina só eles vendo lá Jesus ser crucificado, ele ser morto, ele ficar ali 3 dias no sepulcro até que ele ressuscita. Imagina só eles, peraí, olha, lembra, Jesus falou aquilo pra gente, que ele era o sinal de Jonas, então, nossa, realmente ele ressuscitou, ele fez como Jonas, ele morreu, ficou 3 dias desaparecido, vamos dizer assim, depois ressuscitou e tudo mais. Então quer dizer, é muito interessante isso, veja bem, Jesus não desistiu deles. Mas Jesus sabia que não tinha como convencê-los com as suas palavras nem com as suas ações. Então, falou, olha, vocês vão receber um sinal de Jonas. Esse vai ser o sinal que vocês estão esperando? É esse o sinal que vocês vão receber. Apenas o sinal de Jonas, ou seja, vai ser a última oportunidade. Vocês vão ver eu morrer, vocês vão ressuscitar. E aí vocês vão escolher se vocês creem em mim ou não. Então, pode parecer enigmático demais, mas esses homens conheciam. Então quem eram os fariseus e os saduceus que estão aqui questionando a Jesus a respeito desses sinais, né? Bom, os fariseus, eu não tenho certeza se a gente já falou sobre isso, né? Talvez já tenha falado sobre isso em alguma dos nossos estudos, mas eu preferi trazer mais uma vez. Os fariseus, então, eles eram os mais radicais, né? Os mais literalistas, né? Para eles a profecia tinha que ser coisa literal, e eles eram ali os mais populares, né? Mais o povão mesmo, a galera assim, e eles eram bem radicais mesmo, por isso que eles já estavam ali, já haviam começado a querer matar Jesus, né? A articular ali, fazer ali seus planos para matar Jesus, para tirar
Jesus ali da frente deles, né? Os saduceus, eles eram de uma classe mais elevada, né? Então eles se fascinavam com a filosofia grega e romana e tudo mais, né? Eles eram ali os intelectuais da época, né? Sabe, né? Não é muito diferente de hoje, né? Tem aí uns intelectuais que se acham acima da média, que se acham acima até da própria Bíblia, não, porque a Bíblia é muito retrógrada, né? E tudo mais. Ainda hoje temos fariseus e saduceus no nosso meio, olha só. Bom, ambos esses grupos são grupos religiosos, são judeus religiosos, que não concordavam entre si, mas tinham algo em comum. Eles rejeitavam a Jesus de igual modo, certo? Então esses eram os fariseus e os saduceus que viviam pedindo a Jesus por um sinal. E Jesus, enfim, sempre exortava eles e disse, né, que eles teriam o sinal de Jonas. E aí eles iriam entender quem Jesus realmente era. Em seguida, Jesus aconselha ali os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, e obviamente não é sobre o pão ou qualquer tipo de alimento, afinal, Jesus poderia suprir a fome como já havia feito antes, né? Jesus já havia multiplicado os pães e peixes, e essa passagem também ela é bem clara em dizer isso, né? No verso 5, ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos pão. Mas Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão, né? Ou seja, né? Jesus... vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram, nem dos 7 pães para os 4.000 homens, de quantos cestos vocês recolheram. Vocês como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Então não é sobre o pão, o alimento físico, enfim. Mas é como a gente viu anteriormente nas parábolas de Jesus, né? O fermento ele é uma analogia para algo ruim, né? Ou seja, em determinado momento lá nas parábolas é sobre um crescimento artificial, né? E a gente viu isso, né? Jesus falando que o reino de Deus, né? E tudo mais, né? E não pode ser como esse fermento, ou seja, um crescimento artificial, mas é algo que vai vir naturalmente, né? Então, o fermento ele é algo ruim, né? E nesse caso que Jesus está falando sobre os ensinamentos e doutrinas dos fariseus e dos saduceus, mas mais à frente, se eu não me engano é no Evangelho de João, eu não marquei aqui, eu acho que é no Evangelho de João, que Jesus fala que o fermento dos fariseus é a hipocrisia e tudo mais, enfim. Tem uma outra passagem que fala a respeito disso, fazendo essa alusão mais uma vez ao fermento, né? Então é sobre isso que Jesus está falando, sobre os ensinamentos e sobre a doutrina desses homens, para que os seus discípulos tomassem cuidado. Então é exatamente isso, devemos viver um cristianismo genuíno e nos afastar da hipocrisia, certo? Tomar cuidado com esses ensinamentos que nós temos e nós entendemos que muitas vezes pode ser da parte de Deus, né? Nós vemos, hoje em dia tem tanto canal no YouTube, tanta gente querendo ensinar as coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado, cara, com o tipo de ensinamento que a gente tem, principalmente a respeito da palavra de Deus, certo? Então é isso, né? Tomar cuidado com o fermento desse mundo, certo? A partir daí, Jesus tem então a sua conversa ali, seu diálogo com seus discípulos, e ele fala bastante com Pedro. Nós vamos entrar agora então em Pedro, a rocha e Satanás, certo? Um diálogo incrível entre Jesus e Simão Pedro. Bom, começamos então com a confissão de Pedro, né? Jesus pergunta quem os discípulos dizem que ele é, e Pedro afirma que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então vamos ler aqui para a gente contextualizar melhor o que nós estamos estudando. Vamos lá, verso 13 diz: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que é o Filho do Homem, e eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, Jesus está perguntando quem que as pessoas estão dizendo que eu sou, né? Que as pessoas estão achando de mim, quem eles dizem que eu sou. E muitos ali acreditavam que ele era algum dos profetas que havia ressuscitado e estava mais uma vez profetizando, ou seja, estava tendo Jesus apenas como mais um profeta, ou talvez como um profeta reencarnado aí, né? Então João Batista morreu e reencarnou aqui nesse homem e tudo mais, ou enfim, Elias, enfim.
Ao que Jesus perguntou, beleza, o povo tá achando isso, mas e vocês? O que vocês pensam de mim? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro ali, tomado ali de fé e da sua coragem, né? Pedro, que era bem impulsivo, disse, né? O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus, né? Veja bem, que interessante. A gente vê que isso é algo que somente o Espírito Santo pode revelar ao coração do homem, né? Não tem como a gente entender e mensurar quem Jesus é pela nossa própria ótica, pela nossa própria convicção, mas isso é algo que o Espírito Santo de Deus vem e revela aos nossos corações, né? E continua no verso 18, né? Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E encerra no verso 20. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, certo? Bom, então aqui Jesus ele disse que sobre esta verdade edificaria a sua igreja, né? Esse é um trecho que muitas pessoas acabam se confundindo aqui na interpretação bíblica, mas é muito interessante a gente entender isso, que a interpretação bíblica ela é só uma, né? Muitos dizem que a Bíblia é interpretativa, você interpreta, cada um interpreta de um jeito. Não, a interpretação bíblica é uma só, né? É igual as redações do Enem, né? Quando você vê lá o tema do Enem, o tema da redação. Você vai interpretar aquele tema, você tem que ter um jeito certo. Se você interpretar de um jeito errado, você vai escrever lá qualquer coisa, você vai se dar mal. Então, assim, existe o jeito certo de você interpretar. E aqui, veja bem, Jesus não está falando sobre Pedro, né? Porque, afinal de contas, como que ele ia edificar a igreja em cima de um homem que é falho, né? Em cima de alguém que tem suas falhas, tem as suas fraquezas, tem, né? Jesus, ele é o alicerce da igreja, certo? O que Jesus está dizendo é o seguinte, Jesus faz esse trocadilho, você é Pedro e sobre essa pedra, sobre essa verdade que você falou, é que eu vou edificar minha igreja. E que verdade é essa? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então, no verso 17, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne... Ah, não, desculpa, no... Cadê, né? Verso 18, né? Isso, verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade que você falou, isso é tão sólido, isso que você falou é tão sólido, é tão verdadeiro, que é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. É sobre eu ser o Cristo, é sobre eu ser o Filho de Deus, é sobre isso que a minha igreja será edificada. É interessante porque aqui Jesus fala, né, que sobre essa verdade edificaria a sua igreja, ou seja, eu vou edificar. A igreja ainda não existia aqui, ela não havia sido fundada, Jesus ainda não fundou, não estabeleceu a sua igreja na terra, né? Mas Jesus já estava ali criando ali, né, a situação para que a sua igreja fosse fundada e já estava ali encaminhando tudo para que isso acontecesse e já estava dando esse spoiler para eles, ó, é sobre isso aí que a minha igreja vai ser edificada, sobre eu ser o Cristo, o Filho de Deus, né? A igreja ainda não estava fundada, mas a autoridade já estava entregue a ela, né? Desde já, Jesus dá autoridade para a sua igreja. Que autoridade? De entregar as chaves do reino dos céus, né? Mais uma vez, a gente às vezes se confunde, a gente acha que Jesus está falando de Pedro, né? Mas não, Jesus está falando da igreja. Olha, também, então vamos ler mais uma vez a partir do 18. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei a quem? A igreja, as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui às vezes pode parecer também que, então o que eu pedi, né, Deus vai me dar. Não é isso. Aqui é o contrário, né? O que você pedir, veja só, como você faz parte do corpo de Cristo, como você entende que Jesus é o Cristo e Ele é soberano sobre todas as coisas, o que você pedir já vai estar em sintonia com o que está no céu. Já terá sido ligado no céu, ou seja, as suas vontades não vão ser... Você não vai pedir coisas mirabolantes, você não vai pedir coisas que fogem do plano de Deus, mas você vai ser a igreja de Deus, do Senhor, então você vai entender, e você vai pedir coisas, né, vamos dizer assim, você vai pedir coisas que Deus já permitiu que sejam dadas a você, entende? Então, o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, ou seja, já está ligado no céu, já está feito no céu, e o que você desligar na terra, já terá sido desligado nos céus, né? Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, enfim. Então Jesus aqui
dando autoridade à sua igreja desde já. Mas ainda assim, talvez você possa ainda ficar na dúvida. Ah, Rafa, não sei, eu não tenho certeza. Eu acho que Jesus está falando sobre Pedro, né? Sobre Pedro ser esse primeiro líder da igreja. E veja bem, né? Na verdade, Jesus não deu essa definição para Pedro, né? Jesus não deu essa autoridade para Pedro. Jesus não nomeou Pedro a líder da igreja. Enfim, não fez isso. Até porque Jesus ainda não havia fundado a sua igreja, certo? Então, mas se ainda resta alguma dúvida, pergunta ao próprio Pedro. É o Pedrão, e aí? O que você acha disso? É você que é a pedra? Sabe o que ele diz em Atos, capítulo 4, versículo 11? Onde? Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E ainda lá em 1 Pedro, capítulo 2, diz, Pedro chama Jesus, né, de pedra angular, pedra preciosa, pedra viva, pedra rejeitada, pedra escolhida, rocha de escândalo. Então, cara, eu acho que não tem como a gente negar. O próprio Pedro diz que Jesus é essa pedra, né? Que Jesus é essa verdade, que é essa verdade, né? De Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus, é que a igreja está alicerçada, certo? Então, a nossa igreja ela é edificada sobre essa verdade, sobre Jesus ser o nosso único e suficiente Salvador. E é somente sobre isso. Não existe um dono da igreja, não existe alguém, um homem que fundou a igreja. Não existe. Esse homem é Jesus. Ele é o próprio Deus. Bom, logo em seguida, Jesus já prediz a sua morte e ressurreição, já preparando também os seus discípulos sobre o que aconteceria, né? Para os religiosos, Jesus foi um pouco enigmático sobre o seu futuro, né? Olha, vocês vão receber o sinal de Jonas. Mas para os seus discípulos, Jesus foi bem claro sobre o plano de Deus, né? Ele diz no verso 21, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Tá enrolando minha língua aqui, peraí. Esqueci de fazer o exercício hoje de fono, mas vamos lá. Bom, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, né? Olha só ele aqui de novo, hein, Pedrão? Chamando-o à parte, ou seja, Pedro nem falou assim com todo mundo. Pedro chamou Jesus de canto e falou, Jesus, vem aqui. Viu, ó, não fala isso não, Jesus. Nossa, Deus me livre de você morrer. Nossa, até parece, não, isso de modo nenhum vai te acontecer, né? Pedro repreendendo o que Jesus tinha acabado de dizer, né? Olha, gente, eu vou lá para Jerusalém, e eu vou sofrer, e eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Não, Jesus, não, misericórdia, está amarrado, Jesus, não, Deus não vai permitir isso. É isso que Pedro estava falando, né? Jesus contando ali o plano de salvação, um plano perfeito de Deus, e Pedro vem e tenta, de certa forma, negligenciar esse plano, né? E Jesus volta-se para Pedro, então ele diz, né? Sai da frente, Satanás, né? Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Veja bem, para eles ali estava sendo muito gostoso. Imagina só você passar seus dias com Jesus, você aprender com Jesus, você conversar, comer com Jesus, ver os milagres, ver as maravilhas. Cara, devia ser fantástico. E com certeza o que estava no coração desses homens? Eu quero isso para sempre. Jesus, vamos fundar sua igreja aqui, Igreja de Jesus, e você vai ser o líder e tudo mais, né? Talvez, né, na mente desses homens era esse o futuro, né? Vamos fundar aqui essa nova instituição, vamos fundar aqui a sua igreja, Jesus, vamos, né, enfim. Mas o plano de Deus era diferente, né? O plano de Deus era diferente, né? E é isso que Jesus está falando. Olha, você está levando em consideração os seus planos, os planos dos homens, né? Você quer que eu viva, né? Isso é natural, nós somos amigos, eu sou seu mestre, né? Mas, veja bem, o plano de Deus é que deve prevalecer. Então sai pra lá, Satanás. Sai pra lá. Jesus chama ele até de Satanás, né? O mesmo Pedro, antes elogiado, né? Alguns versículos atrás elogiado, agora é exortado por Jesus para dar mais atenção ao plano de Deus do que ao plano dos homens. Isso mostra que os discípulos de Jesus eram realmente homens comuns, com suas falhas, conflitos, que qualquer homem tem. E mais uma vez, essa é a prova de que jamais Jesus escolheria um homem para edificar sua igreja, certo? Porque os homens têm falhas e conflitos que qualquer outro homem tem, né? O mesmo Pedro, que teve fé e coragem para andar sobre as águas, teve medo e insegurança para afundar.
O mesmo Pedro que reconheceu Jesus como Cristo, agora tenta negligenciar o plano perfeito de Deus, cara. E Jesus o chama de Satanás, né? Isso é forte, né? Talvez hoje já é algo forte, imagina naquela época chamar alguém de Satanás. Isso quer dizer que, realmente, existem pensamentos que vão contra, né, o que Jesus fez na cruz. Cara, e esses são pensamentos de Satanás. São pensamentos satânicos, né? Talvez a palavra, talvez Satanás nem não é tão forte, mas quando você fala satânico, dá até um friozinho na espinha, né? Pensamento satânico, uma doutrina satânica. Tudo que vai contra o que Jesus fez na cruz, cara, é satânico, sabe? Então é isso que Jesus está falando. Pedro, sai fora, cara. Esse pensamento é satânico. Sai pra lá, cara. Sabe? O plano de Deus tem que se cumprir. Eu preciso morrer para redimir os seus pecados, para salvar o mundo. Então, esse era o Pedro, né? O Pedro que teve coragem, teve fé para andar sobre as águas, também teve medo e segurança e acabou afundando, né? O Pedro que reconheceu Jesus como Cristo também tenta negligenciar de alguma forma aí o plano perfeito de Deus e acaba sendo exortado pelo Senhor. Então, Pedro era um homem comum, assim como todos os seus discípulos. Isso dá alegria ao meu coração em saber que eu também sou o cara comum, sabe? E que Jesus me chamou para ser seu discípulo, sabe? Jesus te chamou para ser discípulo. Ah, não, Jesus, mas eu nem sei falar. Pois é, esses homens também não sabiam. Ah, não, Jesus, mas eu não sei fazer nada. Esses homens também não sabiam. Ah, Jesus, eu só sou um pescadorzinho. Esses homens também eram, sabe? Então, Deus, Ele quer pessoas comuns, né? Para viver o seu extraordinário, né? Então, que você possa ter essa convicção de que você não precisa ser alguém extraordinário para viver o extraordinário de Deus, né? E Deus quer pessoas comuns ao lado dele. Certo? Bom, e por último, para finalizar esse capítulo, Jesus nos orienta a tomar a nossa cruz, né? No verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, né? E aqui mostra como o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, né? O reino que é tudo invertido, mais é menos, o menos é mais, enfim, né? O que tá de pé tá deitado, tá caído, o primeiro vai ser o último vai ser o primeiro. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, coisa de louco. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né, Johnny? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma, Johnny? Não sei quantos pegaram essa referência do Johnny aí, hein? Depois escreve no comentário se você sabe do que eu tô falando aí. Extra. Lembra? Quem lembra aí? Catos Barneia, vamos lá. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino, certo? Então, aqui Jesus falando, né, pra gente, então, negar as nossas vontades, negar os nossos sonhos e viver os sonhos dele, né? Porque, veja bem, Jesus tem sonhos maravilhosos pra gente, como família, como igreja, como profissionais, como educadores, enfim, como pais, como filhos, enfim. Jesus tem coisas maravilhosas pra gente. E a gente tem que abrir mão daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos e começar a viver aquilo que Deus tem pra cada um de nós, certo? Tomar a nossa cruz e negar as nossas próprias vontades, ok? Aqui é interessante que no verso 28, isso também acaba gerando algumas dúvidas. E é muito interessante, cara. Você pesquisa na internet, você vê cada maluco falando. Porque, acredite se quiser, tem gente que acredita que existem apóstolos vivos até hoje. Tem gente que acredita que João não morreu, que Pedro está vivo, enfim. Porque Jesus está falando isso, que em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, ou seja, os meus apóstolos aqui, existem alguns que não passarão pela morte até que eu volte, né? Até que veja o Filho do Homem vir no seu reino, né? Então tem gente que acredita nisso, cara, que tem apóstolo aí com 2.000 anos de idade, né? Não, olha, encontraram um manuscrito dizendo que ele estava vivo em 1500 e tudo mais. Cara, é balela, é balela, porque é só você ler o próximo capítulo, né? O próximo capítulo começa com esses homens tendo uma experiência e vislumbrando ali o reino de Deus, né? Então, veja só, e se encerra aqui no verso 28, mas no primeiro verso do capítulo 17, alguns dos seus apóstolos ali têm essa experiência de vislumbrar o reino de Deus. Então é exatamente isso que Jesus está falando. Olha, alguns não vão morrer, mas vão ver o reino de Deus antes de morrer, né?
Então é exatamente sobre isso que Jesus está falando, mas obviamente vai ficar para a aula que vem, certo? A gente vai conversar sobre isso na aula que vem, né? Então nenhum apóstolo permanece vivo. O que Jesus diz no verso 28 acontece logo no início do próximo capítulo, capítulo 17. Esses homens têm um vislumbre do reino de Deus, beleza? E vamos já para o resumo e aplicação, né? Nós vemos então sobre o sinal de Jonas, né? Onde mais uma vez os religiosos pedem a Jesus por um sinal. Ele os exorta e diz que o sinal dele seria o sinal de Jonas, né? Uma alusão ao que aconteceu com o profeta. Em seguida, Jesus orienta os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Eles deveriam tomar cuidado com seus ensinamentos e sua doutrina. Em seguida, nós vemos então a conversa, né, com Pedro, né, a confissão de Pedro. Jesus questiona quem os discípulos achavam que ele era. E Pedro diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus o parabeniza e diz que sobre essa verdade edificaria a sua igreja. A igreja ainda não é fundada, mas Jesus já indica a autoridade que ela terá. Em seguida, Jesus começa a explicar sobre a sua morte e ressurreição. Pedro repreende, dizendo que aquilo não deveria acontecer. E Jesus responde chamando-o de Satanás. E por fim, vamos à nossa aplicação, né? Não dependa de sinais e milagres, assim como os fariseus, né? Para crer em Jesus, né? Cuidado com o fermento, ou seja, com os ensinamentos desse mundo. Reconheça que Jesus é o Cristo enviado de Deus. Cuidado com os pensamentos que desviam o plano de Deus. Cuidado com as opiniões satânicas que invalidam o sacrifício de Jesus na cruz. E talvez a aplicação mais importante da noite de hoje é exatamente essa, né? Tome a sua cruz, negue a si mesmo, encontre a vida plena em Cristo Jesus, certo? Eu espero que vocês tenham sido abençoados, eu fui muito abençoado na noite de hoje. Temos aí uma mensagem do nosso grande amigo Mateus. Aproveita que você já está então com a sua Bíblia na mesa, né? E já lê o próximo capítulo, capítulo 17, que nós vamos ver na semana que vem, né? Segunda-feira às 8 horas da noite, ok? Se você tem alguma dúvida sobre tudo que nós falamos aqui hoje, se talvez você acha que eu esqueci de falar alguma coisa que é muito importante, deixa aqui nos comentários, deixa no chat ao vivo, né? E semana que vem a gente abre a aula falando sobre esses comentários. Beleza? Bom, galera, mais uma vez os links estão na descrição aqui desse vídeo, né? Se você tiver interesse de ler com mais calma, os slides estão aqui anexados na descrição do vídeo. Beleza? Bom, não se esqueçam então, uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. E é isso, que Deus possa abençoar a todos nós. E na semana que vem nós voltamos com o capítulo 17 de Mateus. Valeu, Deus abençoe e até a próxima.